Você acompanha o Endorbook há algum tempo, mas nunca viu quem está por trás do canal. E isso muda hoje. Mas antes de qualquer coisa, preciso ser honesto com você, pois é a isso que se refere esse vídeo. O canal foi criado há pouco tempo com o auxílio de inteligência artificial. Foi uma fase importante e quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Contudo, a análise literária que se preze merece uma voz, uma opinião e um rosto de verdade. E é também por isso que estou aqui. Gravei esse vídeo para falar de um livro que se destaca em minha jornada de leituras. Novembro de 63 de Stephen King, não por acaso um dos meus autores preferidos. É uma história sobre a ilusão de tentar consertar o passado e o preço que pagamos por tentar fazer isso. Sem spoilers, só motivos para você seguir comigo nessa viagem. Agora deixo uma pergunta no ar porque quero conversar com vocês de verdade. Se você pudesse voltar no passado e mudar um dia da sua vida, você mudaria? Quero conhecer quem está do outro lado. Bem-vindos ao novo Endorbook. Vamos ao livro. Novembro de 63, publicado em 2011, é um dos projetos mais ambiciosos de Stephen King. E olha que ele tem uma carreira inteira cheia de projetos ambiciosos. A premissa é a seguinte: Jake Epping, um professor de inglês, encontra um portal do tempo escondido na despensa de uma lanchonete. Esse portal sempre o leva ao mesmo lugar e ao mesmo ano, 1958. Não importa quando você entra lá, não importa quanto tempo você passe lá. Você volta, você entra de novo, é sempre 1958. E aí vem o objetivo que move tudo: impedir o assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 22 de novembro de 63. Parece simples, certo? Você tem a chance de evitar uma das maiores tragédias do século XX. Quem não o faria? Mas o autor não faz nada simples. O passado, ele insiste, não quer ser mudado. E é aí que o livro deixa de ser ficção científica e vira uma análise sobre o ser humano. A frase que atravessa o livro inteiro é: o passado é obstinado. Em inglês, the past is obdurate. Não é só um aviso, é a tese da obra. Cada vez que Jake tenta fazer alguma coisa, o passado resiste. Pequenos acidentes acontecem, coincidências estranhas se revelam, como se a história tivesse uma força própria de autopreservação. E aqui está o ponto que me interessa como leitor. O autor não está falando sobre viagem no tempo. Ele está falando sobre trauma. Quem já tentou consertar o passado? Uma decisão, uma relação, um erro, sabe o que é o passado ser obstinado. Ele não quer ser reescrito. Eu acho que é por isso que esse livro me marcou tanto. Todo mundo já teve aquela noite em que ficou acordado pensando: e se eu tivesse feito diferente? Aí o autor pega essa angústia e transforma numa história inteira. Mas o autor vai além e insiste com a pergunta: e se você conseguisse? E se você impedisse o assassinato do ex-presidente? E neste ponto eu não arrisco falar sobre o que acontece, porque a maneira como o autor fornece as respostas é o coração do livro. E estragar isso seria um crime contra quem ainda vai ler. O que eu posso dizer é que ele não romantiza a mudança. Ele vai construindo um dilema em camadas. Não é só sobre mudar ou não mudar. É sobre o que a gente está disposto a sacrificar pelo caminho. Então o livro deixa de ser uma história sobre um assassinato em 63 e vira algo sobre mim, sobre você, sobre todas as escolhas que já fizemos na vida. Porque toda escolha tem um custo, e o livro ecoa a pergunta: você está disposto a pagar, não com dinheiro, mas com pedaços de você mesmo? De novo, Novembro de 63 não é um livro sobre viagem no tempo. É um livro sobre a ilusão do controle. Vivemos pensando que se pudéssemos voltar atrás, faríamos tudo diferente, que o eu de hoje consertaria as bobagens que o eu de ontem fez. O autor pega essa fantasia e leva ao extremo, e o resultado é perturbador justamente porque ele nos mostra que consertar uma coisa pode quebrar outra que a gente nem sabia que existia. Novembro de 63 é um livro que não dá respostas confortáveis e ainda traz outra pergunta.
Será que o passado é obstinado porque ele esconde coisas que a gente desconhece? Talvez seja esta a beleza e o horror da coisa. O passado não é obstinado para nos frustrar. Ele resiste porque sabe que se mudar o roteiro, não vai mudar o autor. E enquanto a gente não mudar o autor, qualquer reescrita termina na mesma história. É impossível ler Novembro de 63 sem pensar em outras histórias que exploram a mesma ferida. Pense em Efeito Borboleta. A mesma ilusão de que podemos consertar o passado e o mesmo preço que ninguém calcula de antemão. Pense em Dark da Netflix, que explora a ideia de que o tempo é um loop que resiste a qualquer tentativa de mudança. E pense principalmente em Homem-Aranha através do Aranhaverso, que explica os eventos canônicos que precisam acontecer para que cada herói se torne quem é. Todas essas histórias apontam para uma verdade incômoda. Romantizamos a ideia de consertar o passado, mas o passado não funciona assim. Ele não é um erro de digitação que podemos corrigir. Ele é a história que nos tornou quem somos, incluindo cada evento ou decisão que nos trouxe até aqui. E é por isso que Novembro de 63 me fez dar as caras aqui no Endorbook. Ele me ensinou que grandes histórias não são sobre o que acontece, mas sobre o que as escolhas fazem com a gente. E é isso que vamos continuar explorando por aqui, agora comigo, de verdade. Agora me conta nos comentários. Se você pudesse voltar ao passado e mudar um dia da sua vida, você mudaria? E o que estaria disposto a sacrificar? Foi muito bom compartilhar essa conversa com você. Até a próxima!